vocês. Professor Marcelo falando. Queridos, hoje nós vamos a uma aula de resolução de exercícios. Os exercícios que nós fizemos, nós vamos resolver de forma comentada, tá ok? Então, o exercício de hoje será o exercício do dia 4. Então, pega lá o exercício que foi do dia 4 de junho de 2020. Então, nós vamos começar a responder aí. A primeira questão, ela fala o seguinte: analise as afirmativas e marque V para as verdadeiras e F para as falsas. Primeira, nós temos aí, com 44,9 milhões de quilômetros quadrados, correspondendo a 30% das terras emersas do globo, a Ásia é o maior dos continentes do planeta. Então, essa afirmativa aí, pessoal, ela é verdadeira. A Ásia, ela é o maior continente da Terra, viu? 30% das terras emersas, ou seja, as terras que estão fora dos oceanos, que não estão cobertas por água, tá ok? Então, a alternativa, a segunda aí diz, o continente asiático, o mais populoso, sendo a Índia o país de maior concentração populacional. Bom, essa afirmativa aí, ela, em partes, ela é verdadeira, né? O continente asiático é o mais populoso da Terra, mas não é a Índia o país de maior concentração populacional do mundo. A Índia é o segundo do mundo. O mais populoso do mundo é a China, certo? Então a alternativa é falsa. Todos os países asiáticos são considerados subdesenvolvidos, pois a economia desse continente baseia-se nas atividades agrícolas. Essa afirmação aí, ela é falsa, viu? Na Ásia nós temos sim países desenvolvidos, a exemplo do Japão, que já foi a segunda maior economia do mundo, mas ele fica aí entre os países mais desenvolvidos do mundo. Nós temos também a Coreia do Sul, né? Nós temos aí outros países também desenvolvidos, como Singapura, e aí vai. Então essa afirmativa aí, ela é falsa, tá? E nós temos a China lá, que é a grande potência industrial da atualidade, né? A outra alternativa diz: a Ásia, em especial os países do Oriente Médio, é responsável pela produção de cerca de 50% do petróleo mundial. Isso aí é verdadeiro, certo? O Oriente Médio é o maior produtor de petróleo do mundo. O Japão é a principal nação industrializada do continente asiático, sendo a Coreia do Sul e a China outros países de grande industrialização. Isso aí é verdadeiro, pessoal, viu? Mesmo o que eu falei há pouco, eu falei que a China é a grande potência industrial da atualidade, né? Mas o Japão, ele é a grande potência da Ásia. Falou em potência industrial, país desenvolvido, a China não tem status de país desenvolvido. Então, a produção industrial que se dá na China é basicamente exportação, produção para exportação. E são outros países que instalam as suas indústrias lá e vão produzir. A produção industrial, a produção que eu me refiro é a criação. Na China ela é muito pouca e muito do que é produzido é cópia dos que estão aí no mercado. Já no Japão não. No Japão existe o desenvolvimento da tecnologia. O Japão é um país de produção de tecnologia de ponta, certo?
Isso graças aos investimentos advindos do Plano Colombo, feito lá pelos Estados Unidos no período da Segunda Guerra, no final da Segunda Guerra. Tá ok? Então aí estão as respostas. VFFVV, tá ok? A segunda alternativa aí nós temos sobre os aspectos físicos da Ásia. É correto afirmar que a Grande Muralha da China é considerada a única edificação humana visível do espaço. Essa alternativa aí ela é verdadeira, tá ok? Verdadeira. A Grande Muralha da China realmente ela é considerada a única edificação humana visível do espaço. A segunda aí, na Cordilheira do Himalaia estão os pontos mais altos do planeta. Isso aí também é verdadeiro. A Cordilheira do Himalaia ela é conhecida como o telhado do mundo, certo? É lá que está o Monte Everest, que é o pico mais elevado do planeta, com mais de 8.000 metros de altitude. Tá ok? O relevo asiático é caracterizado por planícies de baixa altitude, não havendo, portanto, grandes cadeias montanhosas. Essa afirmação aí ela é falsa. Lá no relevo asiático, nós vamos ter grandes cadeias montanhosas, sim, exemplo da Cordilheira do Himalaia. Devido à localização dos países asiáticos na placa tectônica euroasiática, não há terremotos nessa região. Falso. Há sim terremoto. Aqui já fala que nós temos a placa euroasiática, esse encontro de placas aí. Essa região da Ásia é uma região muito instável, certo? Muitos terremotos, tsunamis, furacões. Então é uma região muito instável por conta do encontro de muitas placas. Lembrando que nós estamos falando de 30% das terras emersas, então ela não está em cima totalmente de uma única placa, são várias placas, certo? Então a afirmativa é falsa. Os montes Urais e o Mar Cáspio e as montanhas do Cáucaso são uma das divisas naturais do continente asiático e europeu. Aí, verdadeiro. Essas aí são os limites, né, naturais entre a Europa e a Ásia. Por isso que chama de Eurásia, um grande continente euroasiático, porque não tem uma faixa de água que separe. São apenas florestas, montanhas, então isso não é, porque o conceito de continente é uma grande faixa de terra rodeada por água. Então não existe essa divisão por água, certo? Por isso que alguns teóricos dizem que lá é o único continente. A terceira questão aí, nós vamos ver aí o seguinte: devido ao rápido desenvolvimento econômico durante a década de 1970, além da localização, 4 países da Ásia ficaram conhecidos mundialmente como os tigres asiáticos. Marque a alternativa que indica essas 4 nações. Aí nós vamos ter Indonésia, Coreia do Sul, China e Taiwan, né? A Ilha Formosa. Essa aí, pessoal, é falsa. China não é tigre asiático, não é, nem nunca foi. Taiwan é sim. Coreia do Sul também. Mas a Indonésia, ela, apesar de ser um tigre asiático, ela vai se encaixar nos novos tigres, certo? Que foram, esses novos tigres já vão surgir já pela década de 90,
que vai surgir com o investimento dos chamados velhos tigres, tá ok? Então, essa daí não é a alternativa correta. A letra B diz Índia. Índia não é tigre asiático. Índia faz parte de uma outra coisa, faz parte dos BRICS, por exemplo. A China também faz parte dos BRICS, mas tigre asiático não é. Singapura, Coreia do Norte também de forma nenhuma e Hong Kong. A letra D, nós temos Taiwan, a Formosa, Coreia do Sul, Malásia e Singapura. Essa daí não é, viu, pessoal? Malásia e Singapura não fazem parte. Singapura faz, mas não fazem parte dos tigres asiáticos. E a alternativa correta aí é a letra C, Coreia do Sul, Hong Kong, Taiwan e Singapura. Esses aí são os chamados velhos tigres. Por que velhos tigres? Porque foram os primeiros países a receber esse tipo de investimento. E como eu falei lá na videoaula, os tigres asiáticos são países da Ásia que receberam investimento do Japão na sua industrialização e produção industrial para exportação. Eles são chamados também de plataforma de exportação, ou seja, produzem para o mercado externo, certo? Então, na década de 70 vai começar isso aí. O Japão era nessa época aí a segunda maior economia do mundo, e aí empresas, tanto japonesas quanto americanas, vão começar a investir, aí com exceção da Coreia do Sul, porque o desenvolvimento na Coreia do Sul se deu nas empresas locais. O investimento se deu nas empresas locais. E aí nós tivemos esse grande desenvolvimento aí da Samsung, LG, Hyundai, que são empresas sul-coreanas. Então as famílias de lá se reuniram e investiram nessas empresas, tá? Advindo também investimentos do Japão. Mas esses países, eles se foram, digamos assim, os contemplados de que forma? O que é que o investidor ele procurava? Ele procurava mão de obra barata, qualificada, disciplinada e ausência ou poucas leis trabalhistas. Tem locais aí que não tem lei trabalhista praticamente nenhuma. A ausência de sindicatos, a ausência de alguém para reivindicar. Então, nos Estados Unidos, para tudo tem um sindicato lá. Você for fazer qualquer coisa, tem um sindicato lá ao lado do trabalhador. Salários são altos. Então, com o salário mínimo de um americano, você paga 10 pessoas aí nessas regiões dos tigres asiáticos. Então a produção ela se eleva bastante. Tá ok? Então a alternativa correta aí é a letra C. Tá ok? A quarta questão aí, nós vamos falar das massas de ar úmido vindas do oceano, resultam na formação de nuvens que se precipitam na forma de tempestade durante quase todo o ano no verão. O país que apresenta os maiores índices de chuva de todos os tempos é, consequentemente, um dos mais afetados pelas monções. Qual é o país? Aí nós vamos falar das monções, pessoal. E o que são essas monções? As monções é um período, na verdade são ventos úmidos ou ventos secos em determinado período. Por exemplo, no verão, devido à alta temperatura na região do continente, vai se expandir o ar
e diminuir a pressão. Consequentemente, os ventos úmidos vêm do mar e entram no continente, fazendo o que? Trazendo umidade, e aí resulta na formação de nuvens que vão se precipitar em forma de chuva, não, em forma de tempestade. É muita chuva. É muita chuva. Esse período de chuva aí chega a ser também um período muito catastrófico para determinadas regiões. Inundações, deslizamento de terra, muitas casas são destruídas anualmente, sempre ocorre. Da mesma forma que ocorrem as enchentes aqui no Brasil, nas regiões sul e sudeste, no período de fevereiro, lá ocorrem essas chuvas, essas monções, e é um verdadeiro dilúvio. Até sapo morre afogado lá nessa região. E no período do inverno, as temperaturas baixam e aí os ventos eles saem do continente em direção ao mar. Isso provoca uma ausência de nuvens muito grande, uma secura, provoca uma seca em alguns locais muito acentuada. Então, é um período de muita chuva, de verdadeiros dilúvios, e um outro período de seca, certo? Então, qual é o país que vai sofrer mais com isso aí? O país é a Índia. A Índia é o país que mais vai sofrer, porque no continente, no país da Índia, tem aquela entradazinha lá para o mar, é uma verdadeira península, né? Ali a parte sul da Índia, então vai sofrer muitas consequências por conta disso aí, nessa variação climática. Isso aí é chamado de ventos monsônicos, não é maçônicos não, é monsônicos, certo? Em alusão às monções, tá ok? A quinta questão aí. Marque a opção que relaciona corretamente as condições físicas encontradas no território japonês. O território japonês ele é marcado pelo encontro de duas placas tectônicas que regularmente se chocam e geram terremotos no Japão. Por sorte, não acontecem outros tipos de fenômenos ambientais. Não acontecem tsunamis lá não? Não acontecem erupções vulcânicas não? Ocorrem sim, certo? Então a alternativa está errada. O território japonês é fruto de uma formação geológica antiga que sofre com fortes erosões, fazendo com que as pessoas imaginem estar em uma área de encontro de placas. Fazendo com que as pessoas imaginem estar, não. Elas estão e têm ciência disso, por conta dos vulcões ativos, por conta das muitas ilhas, os terremotos que são contínuos, constantes. Então, elas não imaginam, não, elas estão e elas sabem disso. A letra C. Como mostrado no mapa, nem todos os eventos tectônicos ocorrem em terra. Sendo assim, os maremotos não geram consequências ao relevo e à população japonesa, e não é. Os maremotos, que são os terremotos que ocorrem, que são os abalos sísmicos, perdão, que ocorrem no mar, eles geram os tsunamis, que trazem muitas consequências para a população, sim. E aí a letra D foi a única que restou, né? A grande área de encontro de placas localizada no Japão, além de garantir uma enorme ocorrência de eventos tectônicos, como terremotos e tsunamis, afetou no montanhoso território do país. O encontro dessas placas aí provoca tudo isso, alteração no relevo, né? O sorrimento de grandes montanhas. Na verdade, o Japão é o pico
de várias montanhas, né? Porque é um arquipélago no meio do Oceano Pacífico. E o que é um arquipélago? É um conjunto de ilhas. E o que é uma ilha? A ilha é o pico, ou seja, o topo de uma montanha que está submersa. Então, o Japão são várias montanhas, né? Então, a alternativa correta aí é a letra D, tá ok? A sexta questão aí, pessoal. Tipo de formação florestal típica do clima frio. Ocorre nas altas latitudes do hemisfério norte. Na Ásia, cobre mais da metade do território da Rússia e caracteriza-se pela homogeneidade, ou seja, aparenta ter uma única fase das espécies. Essa formação foi e ainda é muito explorada. Antes, basicamente utilizada como lenha. Atualmente é importante matéria-prima para a indústria moveleira, de papel, né, indústria celulose. Qual é a vegetação destacada? Essa vegetação aí, pessoal, é a taiga ou a floresta de coníferas, também chamada de floresta a taiga siberiana, né? Que pega lá aquela parte da Rússia. Então, as florestas de coníferas ou os pinhais, né? Essa aí é a maior cobertura vegetal que existe no planeta. É isso aí. A floresta amazônica dizem que é a maior floresta do mundo, mas a dimensão que a floresta amazônica, a maior floresta tropical, perdão, a dimensão que a floresta amazônica toma não se compara com a dimensão dessa floresta de coníferas. Por exemplo, ela pega lá parte da Ásia, pega também o Canadá, pega ali no Alasca, pega o norte do Canadá, ele é repleto de taiga, lá é chamado de floresta de coníferas. Então, essa é a maior cobertura vegetal que existe no mundo. Tá ok, pessoal? A sétima aí. O que são ventos monsônicos que ocorrem no sudeste asiático? Essa aí eu já dei uma explicação a vocês, como eles ocorrem lá na questão anterior, né? Na quinta questão. Então vamos à resposta aí. Ó. São ventos que mudam de direção de acordo com as estações do ano, levando ar úmido do oceano para o continente em uma determinada época e ar seco da terra para o mar em outra. É aquilo que eu estava explicando. No período de verão, as águas do mar evaporam e o calor que gera lá no continente vai dilatar, diminuindo a pressão, e aí o ar úmido vem do oceano e se condensa no continente e depois se precipita em forma de tempestade. Isso vai ocorrer o oposto no período do inverno. No inverno, as águas do mar elas irão se resfriar, então vai diminuir a evaporação, o continente também vai se resfriar e aí os ventos virão do continente para o mar. E aí os ventos, quando ele vem do continente, ele não traz umidade, ele vem seco, tá ok? E aí as monções de inverno e as monções de verão, certo? O fenômeno acontece em aproximadamente 20%, 25% da área tropical do planeta, mas seus efeitos são mais visíveis no sul e sudeste asiático, especialmente em países como Índia, Paquistão e Bangladesh. Por lá, os ventos trazem chuvas torrenciais. Chuvas torrenciais são aquelas tempestades de junho a agosto, período do verão indiano, mas deixam a região amíngua no inverno, entre dezembro e fevereiro, ou seja, uma secura total. Total se entende, né? Não é que falte água, mas é algo, em algumas regiões é algo de cortar o coração. É semelhante ao que ocorre aqui no sertão nordestino.
E aí a oitava questão, pessoal, nós vamos ver. Entre os fatores responsáveis pela diversidade climática encontrada no continente asiático, marque a alternativa correta. Letra A. As grandes extensões leste e oeste do continente provocam diferenças consideráveis na radiação solar. O que tem a ver a radiação solar com dimensão, com extensão de leste a oeste? Que é que se o país tem uma faixa continental grande, média ou pequena, vai alterar a radiação solar? Nada. Então a alternativa é falso. Letra B. As formas de relevo diversificadas, cujas altitudes mais elevadas, além de influenciar diretamente na temperatura, atuam como barreira para passagem das massas de ar, mas a influência da altitude não é muito observada no continente. Será? Será? Vamos à letra C. Maritimidade e continentalidade não afetam diretamente a umidade relativa do ar e nem a amplitude térmica do continente. Falso. Pessoal, maritimidade e continentalidade afetam a amplitude térmica, a umidade, por exemplo, a maritimidade vão estar sujeita à maritimidade àquelas regiões próximas ao mar, aos rios, principalmente ao mar, que é um grande fornecedor de umidade. E a continentalidade é quanto mais você se afasta do mar, mais você vai sentir os efeitos da continentalidade. E a continentalidade é o que? Grande amplitude térmica, o clima fica mais seco, escassez hídrica, ou seja, de chuva, certo? As temperaturas são mais elevadas ao dia e chegam a despencar durante a noite, então altera tudo, ok? A letra D. O continente sofre apenas a ação das correntes marítimas frias. Só negativo. Errada. E a letra E. As massas de ar, que são grandes porções de ar que se deslocam na atmosfera, carregam consigo características de sua origem, correto? Influenciando diretamente na umidade e temperatura das áreas por onde passam, ou seja, influencia o clima. Só isso. As massas de ar, que são grandes porções de ar que se deslocam na atmosfera, carregam consigo as características de sua origem, tá certo? Mas eles não influenciam só a umidade e temperatura diretamente, não. Existem outros fatores que afetam diretamente, certo? E não é só das áreas por onde passam, não. Eles também, mesmo nós podemos sofrer influência de uma massa de ar que passe, vamos dizer, aqui ao lado. Passou uma massa de ar na cidade ao lado, vai ter consequências aqui também. Então, não é só as que passam lá, as que passam próximas também. Então, voltando lá, pessoal, para a alternativa B, as formas de relevo diversificada cujas altitudes mais elevadas, além de influenciar diretamente na temperatura, atuam como barreiras, corretíssimo, para a passagem das massas de ar. E aí aqui a letra E não leva em consideração essas barreiras para a passagem das massas de ar que sofre aí a influência da altitude, tá ok? Então a alternativa correta aí é a letra B, tá ok? Então vamos aí à nossa nona questão. Aí nós temos uma frase, é um deserto localizado entre a China e a Mongólia. Este é um deserto frio, com temperaturas entre -3 e 3 graus, um fenômeno intensamente interessante e destruidor que ocorre neste deserto. São as tempestades de areia que formam pela baixa umidade relativa do ar. Pessoal, sempre quando eu falo disso, as pessoas ficam meio descrentes. Por quê?
Porque muitos imaginam que deserto é aquela área quente, certo? Aquela área quente demais, com a temperatura elevadíssima, então é deserto. Não. O que é que vai caracterizar um deserto? A baixa precipitação. Se chove pouco, aí nós temos um clima árido, certo? O clima árido, que é o clima desértico, a precipitação dele vai de 0 a 150 milímetros por ano. Esse aí é um clima desértico, certo? Aí se você levar em consideração que lá nos polos nós temos áreas com umidade baixíssima e que não precipita nada. Não chove, não tem precipitação em forma de granizo, de neve, de orvalho, de nada. É aquela frieza absurda, com -10, -30, -40, até -80 graus. Temos temperaturas alcançadas nessa faixa aí lá na região da Antártica. Então, isso aí é um deserto gelado, certo? Então, esse deserto aí entre a Mongólia e a China, se está falando aí entre o deserto, a China e a Mongólia, aí o deserto da Arábia vai ser? Não, o deserto da Arábia ocorre lá na Arábia Saudita. Deserto de Lut? Não. Deserto indiano? Não. O deserto de Taklamakan? Não. Esse aí é o deserto de Gobi. O deserto de Gobi é um deserto frio que vai ocorrer entre a China e a Mongólia. Tá ok? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e tchau, tchau.